príncipe William acabou de revelar uma impactante tragédia familiar que pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre a realeza. Esse segredo oculto abalou a família até o seu núcleo, mas o que isso significa para o futuro da monarquia? O príncipe William chegou ao mundo de uma maneira extraordinária. Nascido em 21 de junho de 1982 no Hospital St. Mary, em Londres, ele imediatamente esteve no centro da atenção mundial. Seus pais, o príncipe Charles e a princesa Diana, posaram orgulhosos enquanto as câmeras capturavam o mais novo membro da família real. Desde o início, sua vida foi meticulosamente planejada, nos mínimos detalhes, diferenciando-o de uma infância típica. No entanto, por trás da grandeza, havia um toque único na forma como ele foi criado. Diferente da rígida educação tradicional que caracterizava a realeza, Diana estava determinada a proporcionar a William uma vida mais normal, algo que nem sempre foi bem recebido pelo palácio. Diana queria que William compreendesse a vida fora da bolha real, uma visão que a levou a levá-lo a lugares inesperados. Em vez de manter seu filho confinado nos muros do palácio, Diana introduziu William ao mundo real, seja esperando na fila do McDonald's para comprar um McLanche feliz ou visitando abrigos para pessoas em situação de rua. Ela queria que ele visse e sentisse os desafios enfrentados pelas pessoas comuns. Enquanto o jovem príncipe se maravilhava com essas experiências, os auxiliares e conselheiros do palácio estavam longe de ficar encantados. Muitos consideravam as escolhas de Diana controversas, acreditando que expor William a tais ambientes não era adequado para um futuro rei. Mesmo assim, Diana não se deixava abalar, acreditando que essas lições de vida ajudariam William a se conectar com seus futuros súditos em um nível mais pessoal. Uma dessas saídas, em 1991, ganhou as manchetes e surpreendeu a nação. Diana, ignorando a desaprovação do palácio, levou William e Harry ao Hospital Great Ormond Street, em Londres. Lá, William conheceu crianças doentes, muito diferentes de qualquer pessoa que ele já tivesse visto no Palácio de Kensington. Uma menina chegou a perguntar se ele realmente era um príncipe, deixando William sem palavras por um momento, o que mostrou o impacto que ele podia causar, mesmo em tenra idade. Nesse mesmo ano, Diana levou os dois filhos a um abrigo com a esperança de ensinar-lhes empatia. Eles precisam conhecer a vida além dos muros do palácio, dizia ela, enquanto especialistas da realeza e a imprensa murmuravam sobre essa decisão. A abordagem de Diana levantava questões dentro da monarquia. Um futuro rei poderia ser criado com lições tão não convencionais? Os momentos que Diana criou para William não eram apenas de diversão infantil, mas frequentemente carregavam um peso de responsabilidade e expectativas futuras. Um momento marcante foi a visita à Austrália e à Nova Zelândia, quando ele tinha apenas 9 meses, marcando a primeira vez que um bebê real acompanhava os pais em uma turnê oficial. A frenética atenção da mídia foi avassaladora, e muitos se perguntavam se as ações de Diana eram demais para seu filho tão jovem. Embora William fosse apenas um bebê, essa viagem deu o tom para sua vida. Uma vida onde a privacidade era praticamente inexistente. Supostamente, alguns conselheiros do palácio advertiram Diana de que sua abordagem pouco convencional poderia fazer com que William fosse frágil ou despreparado para seus deveres como futuro rei, o que só aumentou as tensões entre Diana e o pessoal da realeza. Quando tinha 8 anos, William já havia vivido experiências que moldariam sua visão sobre a monarquia e o mundo. Suas primeiras aparições públicas nem sempre foram fáceis. Durante uma visita a Llandaff, em 1991, para o dia de São Davi, o jovem William estava ao lado dos pais, formalmente vestido, tentando manter o cumprimento real enquanto era observado de perto por seu pai e analisado pela mídia. Essas experiências também traziam muita pressão. Esperava-se que William mantivesse a compostura, personificando a graça e a dignidade esperadas de um membro da realeza, mesmo em uma idade em que a maioria das crianças poderia ser apenas elas mesmas. A tensão em torno da criação de William atingiu novos níveis à medida que ele crescia, especialmente quando o casamento de seus pais começou a desmoronar. A família real não era estranha a relações tensas, mas a separação altamente divulgada entre Charles e Diana foi diferente. À medida que seu casamento se desintegrava, o mundo inteiro assistia, e William também. Os rumores envolvendo Charles e Camilla Parker Bowles adicionaram mais uma camada de tensão. As próprias lutas de Diana com a saúde mental e o intenso escrutínio da mídia pioraram a situação. Mas apesar de tudo, ela continuou dedicada ao bem-estar de William.
Muitas vezes ela dizia aos amigos que William era uma rocha nos seus dias mais difíceis. Esse vínculo entre mãe e filho criou em William um senso de dever desde cedo, já que ele sentia a necessidade de proteger Diana, mesmo sendo ainda uma criança. No início da adolescência, William já havia testemunhado dramas reais suficientes para preencher uma vida inteira. Algumas fontes afirmam que ele esteve presente em mais de uma discussão acalorada entre seus pais, momentos que ficaram com ele. Supostamente houve uma discussão específica sobre as pressões da vida pública, na qual Diana expressou sua frustração com o constante escrutínio, enquanto Charles argumentava que era assim que o mundo deles funcionava. Quais outros segredos de sua infância moldaram o homem que ele é hoje? E como a família real conseguiu equilibrar a tradição com a abordagem não convencional de Diana? Como o filho mais velho do príncipe Charles e da princesa Diana, a vida de William sempre foi moldada pela expectativa de que ele um dia seria rei. Mas sua criação foi tudo, menos simples, especialmente dado o enfoque único de Diana. Enquanto o palácio estabelecia protocolos e regras rígidas, Diana os dobrava ou quebrava completamente, criando uma mistura incomum de tradição real e educação moderna que a família real nunca tinha visto antes. A insistência de Diana para que William experimentasse a vida fora dos muros do palácio se tornou mais controversa à medida que ele crescia. Muitos na realeza ficaram consternados quando ela o matriculou em escolas locais, começando pela creche de Mrs. Minor, no oeste de Londres. Pela primeira vez, um herdeiro real brincava ao lado de crianças de todas as origens, sem o isolamento típico da bolha real. Diana também fez questão de que William frequentasse o Eton College, em vez do tradicional Gordonstown, para desgosto do príncipe Philip, que acreditava que a rígida disciplina de Gordonstown endureceria William. Algumas fontes alegam que essa escolha levou a discussões tensas dentro da família, com Philip questionando Charles se a influência de Diana estava tornando William demasiadamente frágil. Mas a postura inabalável de Diana sobre o assunto demonstrava sua determinação em traçar um caminho diferente para o filho, um que priorizasse a empatia acima do privilégio. Diana também insistia para que William aprendesse habilidades práticas, algo inédito para futuros reis. Ela o incentivava a participar de tarefas cotidianas e atividades domésticas, até mesmo a fazer suas próprias compras. Certa vez ele foi visto em um supermercado local com Diana, enchendo um carrinho como qualquer família comum. Uma cena que surpreendeu muitos observadores. Ela queria que William experimentasse tanto o privilégio quanto a humildade. Aos olhos dela, um rei que compreendesse as lutas cotidianas de seu povo seria um governante mais compassivo e eficaz. No entanto, nem todos no palácio concordavam com sua visão. Certos assessores supostamente estavam preocupados de que o estilo de criação não convencional de Diana pudesse fazer William parecer comum demais para o trono, uma crítica que apenas reforçou sua determinação. Um episódio dramático ocorreu quando Diana levou William e Harry para visitar uma clínica de AIDS. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, o HIV/AIDS ainda era profundamente estigmatizado, e a opinião pública estava marcada pela ignorância e pelo medo. Diana, porém, acreditava que seus filhos precisavam compreender esses problemas diretamente. Na clínica, William conheceu pacientes que enfrentavam a doença, apertou suas mãos e viu sua mãe interagir com ele sem um pingo de temor. Essa não foi uma visita real típica, onde se mantinha uma distância segura. O envolvimento direto de Diana e seus abraços públicos foram revolucionários, desafiando estereótipos e quebrando barreiras sociais. O pessoal do palácio ficou horrorizado com sua decisão de levar William até lá, temendo que pudesse prejudicar a imagem da monarquia. No entanto, Diana permaneceu firme, dizendo a um confidente que seu filho precisava aprender compaixão. Quando William era adolescente, ele já havia visto mais do mundo real do que a maioria dos membros da realeza, um presente de sua mãe que deixaria um impacto duradouro. Mas será que foi cedo demais? As constantes batalhas de Diana com o palácio deixaram William dividido entre dois mundos, a formalidade da família real e a abertura que sua mãe defendia. À medida que crescia em seu papel como herdeiro do trono, ele encontrou-se equilibrando essas influências. Como essas experiências moldaram seus pontos de vista sobre liderança? E será que ele poderia escapar da luta entre a tradição e as lições de sua mãe? Por trás do comportamento sereno do príncipe William, esconde-se uma história de resiliência e dor. A cicatriz sobre sua sobrancelha esquerda
É um lembrete permanente de um incidente que quase mudou sua vida. Em 1991, quando William tinha apenas 8 anos, foi atingido na cabeça por um taco de golfe enquanto brincava em um campo de minigolfe com amigos. O que parecia um dia de diversão inofensiva transformou-se em um pesadelo. O ferimento foi grave, exigindo uma cirurgia de emergência para reparar uma fratura no crânio. Os jornais rapidamente noticiaram o incidente, frequentemente com manchetes sensacionalistas que descreviam a lesão como potencialmente fatal. Mais tarde, William revelou ao CBBC Newsround que o acidente lhe deixou uma cicatriz que ele carinhosamente chama de sua cicatriz de Harry Potter, porque assim como o mago fictício, sua cicatriz tem o formato de um raio e às vezes brilha. A lesão poderia ter sido muito pior, mas William se recuperou com Diana e Charles ao seu lado durante toda a internação hospitalar. Contudo, o acidente deixou mais do que uma cicatriz física. Supostamente, William tornou-se mais cauteloso e reservado após o incidente, uma mudança notada por amigos e familiares próximos. Parecia que ele havia tomado consciência de sua própria vulnerabilidade, uma lição sombria para uma criança que um dia lideraria uma nação. Biógrafos reais especulam que esse incidente marcou uma mudança decisiva na personalidade de William, tornando-o mais introspectivo. Alguns membros do palácio afirmam que o acidente quase fatal também levou Diana a manter William e Harry mais próximos. Embora ela continuasse apresentando William a experiências de vida comuns, tornou-se mais protetora com ele após esse incidente, preocupada que ele estivesse sempre a um passo do perigo. Essa atitude protetora tornou-se evidente à medida que monitorava suas atividades físicas e limitava sua exposição a certas situações de risco. Diana sabia da importância da resiliência para um futuro rei, mas estava determinada a poupá-lo de sofrimentos desnecessários em seu caminho. Um dos aspectos mais marcantes dessa experiência foi a atenção pública que se seguiu. Apesar de ser apenas uma criança, o acidente de William foi manchete e cada aspecto de sua recuperação foi examinado pela imprensa. Fotógrafos acamparam do lado de fora do hospital, na esperança de capturar uma imagem do jovem príncipe ferido. Diana foi ferozmente protetora, fazendo o possível para proteger William dos olhares indiscretos do público. Disse que, em uma ocasião, ela gritou com um fotógrafo que chegou perto demais, lembrando-o de que William era apenas uma criança e não um espetáculo. Esse incidente sublinhou o escrutínio implacável sob o qual vivia a realeza, uma realidade que mais tarde moldaria a abordagem de William à privacidade como adulto. Anos depois, William brincava sobre sua cicatriz, minimizando sua importância. Mas a verdade é que aquela lesão deixou um impacto duradouro nele, tanto física quanto emocionalmente. Foi um alerta de que, apesar de sua vida privilegiada, ele não era invencível. Amigos de Eton lembram que, após o acidente, William parecia ter uma compreensão mais profunda da fragilidade da vida, uma consciência que não tinha antes. Esse primeiro encontro com o perigo deixou-o mais reflexivo, um traço que se tornaria parte de sua imagem pública. A família real sempre manteve uma imagem pública cuidadosamente controlada, mas a trágica perda da princesa Diana em 1997 abalou essa fachada até seu núcleo. William, que tinha apenas 15 anos na época, passava o verão com o príncipe Harry e seu pai no castelo de Balmoral, na Escócia, quando recebeu a devastadora notícia. Diana havia sofrido um acidente de carro fatal em Paris e, enquanto o público reagia com uma onda de dor e comoção, para William foi uma tragédia profundamente pessoal que mudou sua vida de maneira irreversível. Os momentos iniciais após saber da morte de sua mãe foram cheios de confusão e incredulidade. O príncipe Charles, ciente de como a situação era delicada, decidiu esperar até amanhã para contar a notícia a William e Harry, na esperança de que eles pudessem ter mais uma noite de paz antes de suas vidas mudarem para sempre. Nas primeiras horas da manhã, Charles deu a notícia a seus filhos, que lutaram para compreender a realidade da perda. Alguns biógrafos sugerem que a família real inicialmente quis proteger os meninos da dor pública. Durante dias, William e Harry permaneceram na propriedade de Balmoral, isolados da onda de luto público que crescia. No entanto, à medida que os dias passavam, a pressão pública aumentou para que a família real levasse os meninos a Londres e reconhecesse publicamente a morte de sua mãe. Em um movimento incomum, a rainha foi aconselhada por seus confidentes mais próximos a retornar a Londres com seus netos e abordar o sofrimento do público.
Quando finalmente apareceram em Londres, as cenas de tristeza eram esmagadoras. Flores e mensagens enchiam os portões do Palácio de Buckingham, e pessoas se aglomeravam nas ruas, chorando pela princesa que tanto adoravam. Para William, foi algo surreal. Mais tarde, ele admitiu que lutava para entender por que tantos estranhos pareciam sentir sua dor tão profundamente, o que, de muitas formas, tornou seu luto ainda mais difícil de processar. O dia do funeral de Diana está gravado na história e continua sendo um dos mais difíceis na vida de William. Caminhando atrás do caixão de sua mãe, flanqueado por seu pai, avô e tio, o Conde Spencer, William parecia visivelmente abalado. Nessa solene procissão, milhões de pessoas ao redor do mundo o viram conter as lágrimas, lutando para manter a compostura diante de uma perda inimaginável. Alguns dizem que foi o poderoso discurso do Conde Spencer que deixou uma marca duradoura em William, ao prometer que a família de sangue de Diana protegeria seus filhos da mídia intrusiva que a havia perseguido durante sua vida. As palavras ressoaram tanto em William quanto em Harry, que haviam testemunhado de perto o impacto que o escrutínio da imprensa teve em sua mãe. No entanto, o funeral foi apenas o início de um longo caminho de luto. Nos anos que se seguiram à morte de Diana, esperava-se que William retomasse seus deveres reais, equilibrando as demandas da vida pública com sua própria dor. Raramente falava de sua mãe publicamente, preferindo reprimir suas emoções. Mais tarde, ele descreveu sua reação como um estado de choque, admitindo que levou anos para compreender plenamente o peso da tragédia. Durante esse período, ele se apoiou muito em seu vínculo com Harry, os dois irmãos unidos por sua perda compartilhada. Mas à medida que William crescia, enfrentava uma luta única: equilibrar o legado de sua amada mãe com as incessantes demandas da vida real. Em privado, William manteve viva a memória de Diana. Ele guardava suas cartas, fotografias e até alguns de seus objetos favoritos, que mais tarde herdaria. Supostamente, ele ocasionalmente se retirava para uma sala privada onde mantinha lembranças de sua mãe para refletir sobre sua vida e legado. No aniversário de sua morte, William começou a falar mais abertamente sobre ela em documentários, como Diana, nossa mãe, sua vida e legado. Ele revelou como sentia a falta de seus abraços, de sua risada e como lamentava sua última conversa, uma ligação apressada, sem saber que seria o último momento de troca entre eles. A sombra da trágica morte de Diana influenciou profundamente a relação de William com a imprensa e a opinião pública. Ele se tornou cauteloso, até mesmo desconfiado da mídia, compreendendo o impacto poderoso e às vezes impiedoso que ela podia ter. Essa consciência mais tarde moldaria sua abordagem em relação aos deveres reais, especialmente na forma como ele protegia sua própria família do tipo de frenesi midiático que assombrou a vida de Diana. Porém, além do olhar público, a dor de William permaneceu crua e real, um fardo silencioso que ele carregava enquanto navegava pelas pressões de uma vida moldada tanto pelo privilégio quanto pela tragédia. Como essa profunda perda influenciaria suas decisões como adulto, particularmente no que dizia respeito ao amor e à família? Em meio ao pano de fundo de deveres públicos e dor privada, a vida de William tomou um rumo inesperado quando ele ingressou na Universidade de St. Andrews, em 2001. Foi lá que ele conheceu uma colega chamada Kate Middleton, uma mulher que logo capturaria a atenção da imprensa e o coração de um futuro rei. Kate, uma plebeia de classe média, parecia uma escolha improvável para um herdeiro real, mas sua amizade rapidamente se transformou em algo mais profundo. O casal inicialmente manteve o relacionamento em segredo, estudando juntos, dividindo um apartamento com amigos e apoiando um ao outro diante das pressões universitárias. No entanto, à medida que os rumores sobre o romance começaram a circular, a mídia tomou conhecimento. O momento que supostamente selou a admiração de William por Kate aconteceu durante um desfile de moda beneficente em 2002. Kate usou um vestido preto transparente que deslumbrou a plateia e, ao que tudo indica, o próprio William. Para ele, que havia crescido em um mundo de protocolo e dever, o charme natural e a atitude descontraída de Kate foram um sopro de ar fresco. Para William, que cresceu em um mundo cheio de protocolo e dever, o encanto natural e a atitude descontraída de Kate foram um alívio. Contudo, o relacionamento esteve longe de ser simples. A imprensa começou a perseguir Kate, apelidando-a de Waity Katie, Kate a paciente, enquanto os rumores sobre a relutância de William em se comprometer aumentavam. O intenso escrutínio, que lembrava o frenesi midiático que atormentou Diana,
colocou uma pressão considerável sobre o relacionamento deles. Apesar das dificuldades, William e Kate permaneceram comprometidos, navegando juntos pelos altos e baixos de seu relacionamento. Eles até tiveram uma breve separação em 2007, amplamente coberta pela imprensa. Algumas fontes afirmam que o rompimento ocorreu devido à incerteza de William sobre o casamento e seu desejo de focar em sua carreira militar. No entanto, apenas alguns meses depois, o casal se reconciliou, percebendo que seu vínculo era mais forte do que os desafios que enfrentavam. Muitos comentaristas reais acreditam que esse período de reflexão fortaleceu a relação, permitindo que ambos imaginassem como seria a vida um sem o outro. O relacionamento continuou a evoluir, e em 2010, William estava pronto para dar o próximo passo. Durante uma viagem de férias ao Quênia, ele pediu Kate em casamento com um anel de safira que pertencera à sua mãe, simbolizando tanto seu compromisso com Kate quanto seu desejo de manter viva a memória de Diana. O anúncio do noivado gerou entusiasmo e celebrações em todo o mundo. O casamento, realizado em 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, foi um evento grandioso acompanhado por milhões de pessoas ao redor do globo. De muitas maneiras, a união representou um novo capítulo para a monarquia. Uma relação construída sobre o amor, em vez do dever, com um príncipe que encontrou sua igual fora dos limites tradicionais da realeza. No entanto, a vida como casal real não esteve isenta de desafios. Kate, que não tinha experiência prévia com a vida na realeza, foi lançada ao centro das atenções e esperava-se que mantivesse graça e dignidade em todos os momentos. Cada um de seus movimentos, roupas e gestos era analisado pela imprensa, uma realidade que refletia a experiência de Diana na família real. No entanto, Kate assumiu seu papel com elegância, ganhando o respeito tanto do público quanto dos seus pares na realeza. Ela rapidamente se tornou uma figura querida, admirada por seu senso de dever e dedicação a diversas causas beneficentes. A vida familiar do casal também se tornou um ponto de fascínio público. Eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, o príncipe George, em 2013, seguido pela princesa Charlotte em 2015 e pelo príncipe Louis em 2018. Cada nascimento foi um espetáculo midiático, com multidões reunidas do lado de fora do hospital para esperar um vislumbre do novo membro da realeza. Enquanto William aprendeu a lidar com o escrutínio da imprensa, ele tomou grande cuidado em proteger seus filhos da exposição excessiva, determinado a proporcionar-lhes uma infância o mais normal possível. A família também enfrentou o desafio de equilibrar as tradições reais com o desejo de modernizar a monarquia. William e Kate têm sido reconhecidos por trazer uma abordagem mais descontraída e acessível aos seus papéis, redefinindo o que significa ser um membro da realeza no século XXI. Através de seu trabalho conjunto em causas sociais e sua maneira de interagir com o público, eles têm ajudado a manter a monarquia relevante para uma nova geração. Ao longo dos anos, o príncipe William tem se mostrado uma figura profundamente moldada por sua criação, experiências e perdas. Desde sua educação pouco convencional sob os cuidados de Diana, até sua decisão de priorizar o amor sobre o dever em sua relação com Kate, sua trajetória tem redefinido o que significa ser parte da realeza moderna. O que você acha? A jornada do príncipe William realmente transformou o futuro da família real? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse olhar sobre a vida de um monarca moderno, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias da realeza. Obrigado por ler e até a próxima.